Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira. Bom, hoje é o dia 5, né? 5 de maio de 2026 e eu decidi gravar esse vídeo como forma de ajudar muitas pessoas que possam vir a passar nesta condição clínica que eu estou agora. Bom, eu completei recentemente 60 anos. Então, tecnicamente, eu já sou um idoso. E normalmente, algumas doenças surgem com o passar da idade. É o preço da gente viver, né? Então, dificilmente você passa por essa vida sem ter algum problema. Bom, faço minhas revisões, né, anuais, inclusive no que diz respeito ao rastreio de câncer de próstata. Bom, eu verifiquei, gente, com o passar do tempo, que minha urina começava a sair com uma força bem menor, o jato fraco. Também comecei a acordar muito durante a noite. Obviamente que isso não era normal, né? Então, eu fui atrás de buscar com o profissional correto, devido para esse caso, que é o urologista, para que efetivamente eu soubesse o que era. Para chegar para o urologista, antes, por falta de conhecimento, eu achei que esse problema pudesse ser resolvido com um nefrologista. Mas para quem não sabe, o nefrologista é especialista de rins, dos rins. E o urologista, ele se encarrega dos demais órgãos do aparelho do sistema urinário, tá? Não é o nefrologista que cuida, por exemplo, da sua bexiga. Não é ele que cuida das doenças da próstata. E aí vai. Nefrologista é o profissional ligado ao problema nos rins, certo? Esse importante órgão, né? Que são dois, né? Bom, procurei o meu médico e alguns exames foram feitos. E foi detectado nos exames que eu tenho a chamada hiperplasia benigna da próstata, chamado HBP. E antes que alguém questione, pergunte, não é câncer, tá? É um aumento benigno, ou seja, um adenoma, é um tumor que cresce na próstata, mas ele é benigno. Aliás, a próstata começa a crescer, alguns médicos dizem a partir dos 30, outros dizem a partir dos 50, enfim. Não sou médico, né? Sou um paciente que estou relatando para vocês algumas informações sobre esse meu problema. Então, ela vai crescendo, o crescimento é relativamente lento, mas quando ela está crescendo, pode acontecer esse estreitamento do canal da uretra. Eu até fiz um desenho aqui. Aqui, ó. Aqui vocês percebam, claro, muito, né, grosseiramente aqui, você tem a bexiga, você tem a uretra, que é esse caninho, né, que desce a urina, e ali, ó, tem um trecho da uretra que é chamada uretra prostática, que é esse vermelho aqui, certo? E que quando ela cresce, ela pode crescer, olha aí, desta forma, provocando uma estenose. Estenose é um estreitamento, né? E qual é a consequência disso? O travamento da urina, que é uma situação complicada, né? Dolorosa. Imagine uma pessoa com sua bexiga repleta de urina, tentando urinar e não conseguindo. Meu pai passou por isso há muitos anos e eu estava lá. Fui eu que, de alguma forma, socorri meu pai
e acompanhei todo esse procedimento. Então, meu pai teve isso. Essa doença, HPV, ela é muito comum com a idade. Quanto mais idade você tiver, mais possibilidade, mais probabilidade de você sofrer da HPV. Interessante que a gente observou aqui, por vários vídeos que vi, e vi bastante vídeos sobre isso, não é o tamanho da próstata que pode ocasionar isso. De repente, você pode ter uma próstata grande, eles consideram uma próstata grande, acima de 100 gramas, né, 200 gramas, essa próstata é grande, porque normalmente a próstata, que é essa glândula em vermelho que eu mostrei para vocês, que faz parte do aparelho reprodutor do homem, normalmente ela tem em torno de 30 gramas, tá? Ou um pouquinho mais. Então imagina uma pessoa com 200 gramas de próstata, né? Mas não é o tamanho que influencia aqui no que diz respeito aos sintomas, mas como ela cresce. Porque ela pode crescer tanto fechando o canal da uretra, como também pode crescer invadindo a bexiga. É o meu caso. Aliás, o meu caso, ele está crescendo para dentro, então eu tenho uma estenose. Só não se agravou porque estou tomando as medicações passadas pelo médico. Isso diminui o tamanho da próstata e alivia também essa pressão que ela está fazendo. Senão, poderia, se eu tivesse deixado isso para trás, poderia ter tido uma emergência igual do meu pai, né? E na ultrassonografia que fiz, uma parte dessa bexiga, a minha bexiga, né, está sendo comprometida com o aumento da próstata. Então, para resolver, obviamente, o que vai se fazer? Tem várias técnicas, mas a padrão ouro, a que é mais feita no mundo, é essa aqui, ó. A ressecção endoscópica da próstata, a famosa RTU de próstata, que consiste, né, é conhecida raspagem, né, consiste em colocar um equipamento pelo canal da uretra. Esse equipamento precisa ser colocado com toda a delicadeza, né, com todo, aí entra todo o cuidado, né, entra a experiência do cirurgião, tá? E quando chega na próstata, tem uma alça, e nesta alça tem um bisturi, e ali passa a energia que vai raspar essa próstata. Não tiram, na RTU não tira toda a próstata, tá? Apenas raspa o conteúdo interno, tá? E com isso, cria-se ali uma espécie de túnel, e a estenose desaparece, e aí a pessoa consegue urinar com uma facilidade bem grande. Bom, uma das consequências dessa hiperplasia é afetar a bexiga. Se você não for atrás para resolver isso, a sua bexiga está ali, está forçando. A bexiga é um músculo, é uma bomba. Isso que eu digo aí que eu vou consertar o meu sistema hidráulico. Porque é uma bomba. E ela está fazendo muita força, né, para expelir a urina. Mas se você não fizer nada, uma das consequências é, com o passar do tempo, essa bexiga ficar fraca, tá? E configurar o que a gente chama de bexiga de esforço. E a partir daí, gente, aí fica mais complicado, né? Isso sem falar da possibilidade do surgimento de pedras na bexiga, tá? E de outras consequências. Então, não se pode vacilar em relação a isso. Eu tomei as medicações devidas, mas em conversa com o meu médico, acho que está na hora mesmo de fazer essa ressecção, essa cirurgia que farei amanhã, dia 6, no Hospital Oswaldo Cruz, aqui em Fortaleza, perto da Guanambi.
e chegarei lá às 5 da manhã, com a previsão do início da cirurgia às 7. Após a cirurgia, eu vou me recuperar da anestesia. A anestesia será a peridural, a RAC, né? A famosa RAC. E claro que vão me dar um tranquilizante, né? Para que eu possa dormir, né? Durante esse procedimento. Então não vai ser a anestesia geral, não é esta que regra geral é utilizada. Depois disso vou ter um período de recuperação, como eu falei, da anestesia, e eu vou sair do centro cirúrgico para essa recuperação já com uma sonda, chamada sonda de Foley, que tem 3 saídas. Uma saída, eles injetam um líquido e na ponta dessa sonda vai encher um balão. Para que isso? Para que fique preso dentro da minha bexiga e não saia. Depois, quando for retirar a sonda, eles esvaziam e aí podem fazer a retirada. Então, a outra via será a via que vai ter a irrigação para fazer a lavagem dessa bexiga, tá? Para que seja eliminado todos os resíduos que lá estão e para evitar a formação de coágulos. Você fica basicamente aí todo o tempo de internação, que é em torno de 2 a 3 dias, com essa sonda. Depois, quando a urina fica mais clara, porque é normal que saia sangue, que saia algum coágulo, né? Quando ela fica mais clara, aí eles retiram e esperam você fazer a primeira micção. Você consegue fazer a micção, a primeira urina, aí eles dão alta para você e começa o período de recuperação. Bom, eu pretendo fazer outro vídeo, se Deus quiser, já tendo feito, né, o procedimento, para dar minhas impressões para vocês, né? Tudo, desde a chegada lá do hospital, desde a anestesia, recuperação, todas essas etapas eu pretendo voltar a gravar aqui para vocês, tá certo? E eu espero que este vídeo sirva, primeiro, né, de alerta para você, né, que está acima de 50, continuar a fazer suas visitas ao urologista, até porque tem a questão do câncer, né, que você tem que estar atento. Mas lembre-se, não é só câncer não, você tem outras doenças que podem atingir a próstata, e a hiperplasia é mais comum, muito mais comum do que o próprio câncer. Então, fiquem atentos, tá? E, se Deus quiser, em breve, eu voltarei aqui com a segunda parte, e essa segunda parte será nessas impressões que falei e também, né, todo o processo de recuperação da RTU, que será em torno de 30 dias. Então, com 30 dias já começa a liberar muita coisa. Mas os resultados mesmo, segundo informações, 3 meses, né? 3 meses. O meu médico, após a cirurgia, com 2 semanas, ele vai querer que eu vá vê-lo, né? Para saber como eu estou. E depois, 3 meses à frente, eu vou voltar para ele para fazer um exame que você que vai ao urologista sabe que existe, né? A urinofluxometria. Quando você urina dentro de uma privada, só que é obviamente uma privada adaptada com sensores, e a partir dali verifica-se essa potência da sua urina, né? Como é que o ato de urinar. Porque, como eu falei a vocês, né, com essa estenose aqui diminui o fluxo.
Então ele quer saber como é que está o fluxo e espera-se que o fluxo esteja bem melhor, né? Tá certo? E é isso, pessoal. Um abraço, fique com Deus, valeu!